Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Muitos teólogos e estudiosos da Bíblia afirmam que antes da chuva de 40 dias e 40 noites do dilúvio, nunca havia chovido na terra. Será que isso é verdade? O que muitos têm que entender é que temos que ler toda a Bíblia antes de tirar qualquer conclusão sobre um único versículo. As pessoas têm um mau costume de pegar um versículo isolado, já dentro de uma história, para criar outra história, e isso é um grande erro. Eles usam Gênesis capítulo 2, versículos 5 e 6, dizendo que até o dilúvio somente um vapor regava a terra. Será isso mesmo? Vamos ler juntos. Toda a planta do campo ainda não estava no campo, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Nós vamos entender isso se lermos todo o capítulo 1. Você sabia que o capítulo 1 é onde Moisés, o autor, conta apenas a história da restauração e a criação da terra. E capítulo 2, ele volta no tempo para falar especificamente da criação do homem. Um breve resumo sobre o capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e Deus a criou perfeita para ser habitada. Mas algo aconteceu, pois em seguida ela é descrita sem forma e vazia. Ela foi coberta pelas águas. Houve escuridão no mais profundo do abismo, nas profundezas do mar. E o Espírito de Deus flutuava gentilmente por sobre as águas. Então Deus inicia a restauração dizendo que haja luz, e houve luz. Disse Deus que haja espaço entre as águas e águas, haja espaço das águas embaixo e das águas que estão sobre os céus. Essas são as nuvens. E para que servem as nuvens? E disse Deus que as águas se ajuntem ou voltem aos seus lugares, e apareça então a porção seca, apareça a terra escondida pelas águas. E assim foi. Veja só, Deus falou a Jó: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem fechou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre, do ventre do abismo? Onde estavas tu quando eu pus as nuvens por vestidura da terra? Quando passei sobre eles o meu decreto, as minhas leis? Após as águas voltarem para o abismo, Deus dá ordem à terra de produzir todo tipo de plantas no campo. Então a criação continua até Deus repousar de toda a sua obra no sétimo dia. E Gênesis capítulo 1 acaba com Deus abençoando o sétimo dia, com Moisés falando: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, e no dia em que o Senhor Deus faz a terra e os céus. E se o original de Gênesis fosse separado em capítulos, somente então começaria o capítulo 2. Agora, para falar que Deus formou o homem do pó da terra, no sexto dia da criação, Moisés volta até o terceiro dia da criação, quando Deus dá ordem à terra para produzir as plantas dos campos. E só então ele diz: toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Aqui Moisés se refere ao terceiro dia da criação. Mas por que nós vemos vapores subindo da terra no terceiro dia da criação? Se prestarmos atenção, vemos que Deus acabou de tirar a terra, chamada de porção seca, do meio das águas. Ela está se secando ainda. Esses vapores da terra se secando vão carregar as nuvens. Aí começa o processo das chuvas. É a lei da natureza. Vemos isso até os dias de hoje. É errado ensinar que os vapores regaram a terra e não houve chuva até a vinda das chuvas do dilúvio, há mais ou menos 2000 anos da criação. Aí alguém fala:
mas o arco-íris só aparece depois do dilúvio. Meu irmão, ele só aparece depois do dilúvio porque foi ali que ele teve importância como um sinal entre Deus e Noé. E Deus disse: Este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós, entre toda alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto na nuvem, este será por sinal de concerto entre mim e a terra. Deus diz a Noé: Este será o sinal da nossa aliança. O meu arco, que já coloquei nas nuvens, já desde a criação, agora servirá de sinal entre nós. O arco-íris faz parte da lei da natureza, dado pelo próprio Deus. Tudo que Deus criou segue em leis dadas por Ele mesmo. Moisés disse: Ele é a rocha, cuja obra é perfeita. O Deus que com sua mão fundou a terra, e a sua destra mediu os céus a palmos, que lançou os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria, e com a sua inteligência estendeu os céus. Fazendo ele soar a voz, logo há ruídos de águas no céu, e sobem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva, e faz sair o vento dos seus tesouros. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o o sol, a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o os céus dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Ou seja, toda a criação de Deus está cumprindo uma lei. Somente ao homem é difícil de cumprir as suas leis. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.